Ok, minha gente, de volta então aqui com a nossa aula, nossa quarta parte, artigo 55, perda de mandato dos parlamentares. Então temos algumas hipóteses de cassação e algumas hipóteses de extinção de mandato. O artigo 55 da Constituição, como nós já dissemos, ele tem 6 hipóteses, das quais 3 são de cassação e as outras 3 são de extinção de mandato. Olha aqui, eu vou colocar do lado de cada inciso a que ele se refere. O inciso primeiro eu vou colocar aqui o C, de cassação, também no inciso segundo e no inciso sexto. São as 3 hipóteses de cassação de mandato. O terceiro, vou colocar o E, de extinção, como também o quarto e o quinto. Então, essa é a divisão. Vamos examinar primeiro as hipóteses de cassação de mandato. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Olha aí, aquelas lá do artigo 54, que eu pedi para você ler, algumas desde a expedição do diploma, outras desde a posse. O fato é que o parlamentar que descumprir uma dessas proibições, ele estará sujeito à cassação do seu mandato. Segunda hipótese, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Olha aí, é o famoso decoro parlamentar, a famosa hipótese de quebra de decoro parlamentar. E o que é esse tal decoro parlamentar? Olha, o conceito de decoro parlamentar é um conceito um tanto quanto subjetivo. Eu diria que decoro parlamentar é um conjunto de comportamentos que são esperados de um parlamentar. O que é que você espera de alguém que tem por funções fazer as leis do país e fiscalizar a administração pública, cobrando resultados e apontando irregularidades? O que é que você espera de alguém que tem essas funções? Você espera que dê o exemplo. Então você espera uma postura de honestidade, de decência, de caráter, de ética, de equilíbrio, de bom senso. É isso que você espera de um parlamentar. São esses os atributos que ele deve ter para cumprir adequadamente suas funções, pois tudo isso compõe a noção de decoro parlamentar. Quando é que ele age de modo incompatível com o decoro parlamentar? Quando ele age com falta de ética, com falta de caráter, quando ele é flagrado num ato de destempero, de desonestidade, de corrupção, aí ele está quebrando o decoro parlamentar e, portanto, se sujeitando à cassação de mandato. Veja bem, a nossa Constituição, ela traz 2 situações bem objetivas de quebra de decoro parlamentar. Não são as únicas, mas são 2 situações bem objetivas. Olha aqui o que está no parágrafo 1º desse artigo 55. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Olha aí, são 2 situações. Abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional, como também a percepção de vantagens indevidas. Percepção aí está no sentido de recebimento de vantagens indevidas, além de outros casos definidos no regimento interno. Bom, o que está lá no regimento interno, obviamente não interessa para nós, não pode ser cobrado na nossa prova. O que pode ser cobrado na prova são as 2 hipóteses que estão aqui de quebra de decoro parlamentar. Você lembra daquele exemplo que eu dei do deputado que vai à noite jantar num restaurante com sua família e lá ele invoca a condição de deputado como se isso lhe desse o direito de desrespeitar ou de agredir verbalmente o garçom? Ele está abusando das prerrogativas, portanto ele está quebrando o decoro parlamentar, se sujeitando a uma hipótese de cassação de mandato. Essa é a primeira situação que aparece aqui, né? Abuso das prerrogativas. A outra que aparece, olha só, percepção de vantagens indevidas. Percepção aí está usada no sentido de recebimento, tá? De vantagens indevidas. Veja que aí não está dito valores indevidos. Vantagens são algo mais amplo do que valores, né? Não é só dinheiro, não. Ele não pode receber nada, ainda que não dinheiro, não pode receber nenhum outro tipo de vantagem de forma indevida na condição de parlamentar, porque estará também quebrando o decoro parlamentar, ok? Muito bem, são as 2 hipóteses de quebra de decoro parlamentar que vão ocasionar, então, a cassação de mandato. E voltando aqui, temos ainda o inciso 6º, que é também uma hipótese de cassação de mandato, que sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado. Então, o deputado federal ou senador que for condenado criminalmente em decisão transitada em julgado, ele estará sujeito também à cassação
de mandato, como aconteceu lá no processo do mensalão. Alguns deputados federais foram condenados e isso configurou hipótese de cassação de mandato. Mas aí surge uma dúvida. Configurada a hipótese de cassação, que são essas que a gente viu aí, a perda de mandato ela já é automática? Digamos que o parlamentar tenha quebrado o decoro parlamentar. E aí, já perdeu o mandato? É claro que não, né? Deve ser aberto um processo de cassação para que se apure a situação. Nesse processo ele vai ter todo o direito ao contraditório e ampla defesa. E ao final, a decisão de cassar ou não o mandato é uma decisão tomada pela casa respectiva, ou seja, pelos próprios colegas, deputados ou senadores na base do voto. E para cassar é preciso que se alcance o quórum de maioria absoluta. É o que está aqui no parágrafo 2º, olha só o que ele diz. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º, que são exatamente as hipóteses de cassação, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Veja, redação dada pela Emenda Constitucional número 76 de 2013. Até então, meus amigos, havia aqui uma previsão de votação secreta. Os deputados e senadores, na hora de decidir sobre a cassação do mandato de um parlamentar, ou seja, de um colega, eles votavam secretamente, o que permitia o corporativismo, porque ninguém sabia como é que ele tinha votado. Só que a Emenda 76 mudou a redação para eliminar essa história de voto secreto e o voto passou a ser aberto, o que certamente facilita efetivamente a cassação do mandato, porque impõe transparência, quer dizer, o parlamentar não tem mais como se esconder, né? Então, agora a votação é aberta e o quórum é de maioria absoluta, o quórum não mudou, permanece o mesmo de maioria absoluta. Portanto, a perda de mandato não é automática na cassação, né? Vejamos agora as hipóteses de extinção de mandato. Vou voltar aqui. Olha o inciso 3º. Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Bom, é claro que o parlamentar tem que comparecer às sessões, às reuniões realizadas na sua casa legislativa, Câmara ou Senado. Se ele deixa de comparecer a um terço ou mais injustificadamente, ele estará sujeito também à extinção de mandato. Olha o inciso 4º, que perdeu ou tiver suspensos os direitos políticos. Olha aí, as hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos são aquelas que nós estudamos lá no artigo 15 da Constituição. Aquele que perde ou tem suspensos os direitos políticos, isso vai ocasionar, por tabela, a extinção de mandato se for um deputado federal ou um senador. E o inciso 5º, finalmente, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Muito bem. A Justiça Eleitoral pode decretar a extinção de mandato por vários motivos. Por exemplo, se o parlamentar, na época da campanha eleitoral na qual ele se elegeu, não era afiliado a partido político. A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Então, poderia a Justiça Eleitoral decretar a extinção de mandato. Então, os motivos são os mais variados possíveis, ok? Muito bem, agora nessas três hipóteses de extinção, 3º, 4º e 5º, o procedimento é diferente do procedimento da cassação. Olha o que diz aqui o parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, são exatamente as hipóteses de extinção, a perda será declarada, olha aí, e não decidida pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Veja a diferença em relação ao procedimento da cassação. Lá na cassação é necessária uma votação, o que significa que a perda pode não acontecer, se o quórum de maioria absoluta não for alcançado. Já na extinção, não tem mais votação. Basta que a mesa diretora da casa respectiva oficialmente declare a extinção e fim de papo. A declaração vai ser publicada no Diário Oficial e pronto, o mandato já não existe. Então é bem mais simples. Agora, obviamente, na hora de declarar
a extinção, a mesa pode fazer isso de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ou então por provocação, ela vai assegurar ampla defesa àquele parlamentar que está prestes a ter o mandato extinto, né? Tem que assegurar ampla defesa, isso está dito aqui no final do parágrafo 3º, ok? Bom, muito cuidado com esse artigo 55, porque ele também é um artigo que vem repercutindo demais nos últimos tempos. Em tempos de crise política, em tempos de desmoralização da classe política, está sempre em evidência a possibilidade da cassação de algum mandato de algum parlamentar. Agora mesmo, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, nós estamos vivendo um momento em que se discute a possibilidade de cassação de mandato do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Mais uma vez, pode ser que quando você assista essa aula, esse assunto já esteja velho, já esteja superado. Mas, enfim, tem a ver com isso que nós estamos falando, então presta bem atenção aí para os próximos concursos, ok? Vamos passar adiante. Agora eu quero trazer para você esse artigo 58, que trata das comissões que são criadas lá no Congresso Nacional. São as chamadas comissões parlamentares. São grupos de parlamentares que podem ser criados para as mais variadas finalidades. Existem comissões que são compostas só por deputados federais, como também só por senadores, ou comissões mistas, compostas por deputados e também por senadores. Existe também a possibilidade de comissão temporária, criada só para uma finalidade específica, por um tempo determinado, como também uma comissão permanente, que é aquela comissão que não tem prazo para atuação, está sempre funcionando. Lá no regimento interno da Câmara e do Senado, existe a referência a várias comissões diferentes. Por exemplo, tem uma comissão que se chama Comissão de Constituição e Justiça, tanto na Câmara quanto no Senado. O papel dela é analisar se as leis são ou não inconstitucionais. Tem comissões temáticas, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Agricultura, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Educação. São grupos de parlamentares que lidam com esses temas específicos. Então tem projeto de lei lá sobre educação, passa pela Comissão de Educação e assim por diante, ok? Agora veja, em meio a todas as comissões que existem, tem uma que é a que mais repercute. Portanto, é aquela que tem uma maior probabilidade de ser cobrada nas provas. Eu me refiro às comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito, elas são trazidas pelo artigo 58, parágrafo 3º, são as famosíssimas CPIs, e elas são sempre cobradas exatamente porque repercutem demais. Esse artigo 58, parágrafo 3º, quando ele fala das CPIs, ele é muito bem redigido. Ele diz, na verdade, tudo o que se precisaria dizer sobre uma CPI. Ele diz o que é uma CPI, ele diz como é que ela é criada, ele diz para fazer o que ela é criada, quais os poderes que possui e, ao final, vai dar em quê. Ele diz tudo, portanto, sobre uma CPI. Vamos analisar aqui. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Olha aí, vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, o que é uma comissão parlamentar de inquérito? Olha, o nome já diz muita coisa. Essa palavra inquérito, ela significa investigação. Onde você encontrar essa palavra inquérito, é porque você estará diante de uma investigação sobre algo, ok? Nesse contexto, então, inquérito policial é o quê? É a investigação feita pela polícia. Inquérito administrativo é uma investigação no meio da administração pública, no seio da administração pública. Inquérito civil, investigação sobre matéria civil e assim por diante. Então, o que faz uma CPI é investigar. Tão somente investigar. Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Investigação. Agora veja, a partir daí nós podemos concluir algumas coisas. Se a CPI tão somente investiga,
Então ela não tem poderes outros que não sejam de investigação. Ela não tem poderes, por exemplo, para processar e julgar. Isso já foi cobrado em prova. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Ela não tem poderes para aplicar penalidades. Quem aplica penalidades é o Poder Judiciário, com algumas raras exceções. E as CPIs não estão entre essas raras exceções. Ela não tem poderes outros que não sejam de investigação. Agora, é verdade, meus amigos, que quando ela está investigando, ela tem poderes de investigação equiparados aos das autoridades judiciais, que são os juízes. Significa que a CPI pode fazer, quando está investigando, em princípio a mesma coisa que poderia um juiz se ele estivesse conduzindo uma investigação sobre o mesmo tema. Tá certo? Isso é muito importante. Então, se o juiz estivesse conduzindo a investigação, ele poderia convocar um depoimento. Então, a CPI também pode convocar um depoimento. Se o juiz estivesse conduzindo a investigação, ele poderia determinar a realização de uma acareação entre testemunhas que prestaram versões contraditórias. Então, a CPI também pode realizar a acareação entre testemunhas. Afinal, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Se o juiz estivesse conduzindo a investigação sobre o mesmo tema, ele poderia até mesmo, em alguns casos, quebrar sigilo. Olha aí. Então, a CPI, em alguns casos, também pode quebrar sigilo. Agora, que casos são esses? É preciso ter cuidado. O sigilo de dados bancários e fiscais, a CPI pode quebrar, porque o juiz também poderia. Já o sigilo das comunicações telefônicas, a CPI não pode quebrar por conta própria. Ela poderia provocar o judiciário para que ele determinasse a quebra, mas não ela própria quebrar. Por que isso? Porque lá no artigo 5º, inciso 12, ele diz expressamente que o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado apenas por ordem judicial. Então, há uma cláusula na Constituição expressa, uma cláusula de reserva de jurisdição para esse assunto. E só o Poder Judiciário poderá fazer, então, a chamada interceptação telefônica. Agora, os outros sigilos que eu falei, de dados bancários e fiscais, aí não. Aí a CPI pode, por conta própria, por autoridade própria, ela pode quebrar. Em relação ao sigilo telefônico, a única coisa que a CPI pode, veja bem, não é fazer a interceptação, porque para isso depende de ordem judicial. Mas ela pode determinar que a companhia telefônica disponibilize os dados das chamadas telefônicas feitas e recebidas pelo investigado, mas sem o conteúdo. O número para o qual ele discou, o número de que recebeu ligação, o dia e a hora da chamada, a duração da chamada e assim por diante. Isso a CPI pode ter acesso aos dados telefônicos, mas não fazer a interceptação telefônica. Aí só por ordem judicial, ok? Agora veja bem, o juiz, quando ele está conduzindo uma investigação, ele pode adotar uma série de outras medidas que não têm a ver diretamente com a investigação, não são medidas de investigação, mas sim medidas que buscam preservar o resultado útil da investigação. São medidas acautelatórias, medidas que visam preservar a investigação. Isso a CPI não pode. Do que exatamente nós estamos falando? Vou dar exemplos para você, lembrando sempre de questões de prova que já cobraram isso. Pode ser que o juiz esteja conduzindo uma investigação e ele perceba que o investigado está dando indícios de que vai fugir do país. Então o que é que ele faz? Ele apreende o passaporte do investigado. Ele determina que o investigado não se ausente do país. Veja que isso não é investigar. Quando ele dá uma ordem de apreensão de passaporte, ele não está investigando. O que ele está querendo é preservar o resultado útil da investigação. É diferente. É evitar que a investigação se perca se houver a fuga. Isso a CPI não pode fazer. Essas providências acautelatórias que visam preservar o resultado útil, a CPI não pode fazer. Outro exemplo, o juiz percebe que muito provavelmente os bens do investigado foram adquiridos com dinheiro de origem ilícita. Para evitar que o investigado, no curso da investigação, venda tudo e suma com dinheiro, o juiz determina a indisponibilidade dos bens.
Veja que essa não é uma medida de investigação, é uma medida que visa preservar o resultado útil da investigação. Mais uma vez, a CPI não pode fazer, só o juiz é que pode. E tantas outras, sequestro de bens, busca e apreensão dentro do domicílio do investigado, CPI não pode. Não pode porque isso esbarraria na inviolabilidade do domicílio, que nós estudamos lá no artigo 5º, inciso 11. Só por ordem judicial, ordem de CPI, não. Porque tem a inviolabilidade do domicílio. Perfeito? Então, o que a CPI pode fazer são as providências de investigação, próprias das autoridades judiciais, menos a interceptação telefônica. Ok? As providências acautelatórias, não pode. Muito bem, seguindo adiante aqui com o parágrafo 3º, olha só. Comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, já sabemos então quais são esses poderes, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. O que está no regimento você não precisa se preocupar. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Olha aí, então você pode ter uma CPI só de deputados ou só de senadores. Ou então você pode ter uma CPI mista, composta por deputados e também por senadores. Essa daí é chamada de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Muito bem, seguindo aqui. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Olha aí, que 1/3 é esse? É 1/3 da respectiva casa, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Se for uma CPI mista, vai ter que ser 1/3 das duas casas, é isso? 1/3 da Câmara corresponde a 171 assinaturas de apoio, né, de um total de 513. 1/3 do Senado significa 27, 1/3 de 81. Bom, para apuração de fato determinado, importante isso aqui, não se cria CPI para investigar algo impreciso, abstrato, genérico, excessivamente abrangente. A CPI deve ser criada e no momento da sua criação já se deve indicar qual é o fato determinado a ser investigado. E esse fato determinado não pode ser desvirtuado no curso da investigação. Ele tem que ser seguido no curso da investigação. Historicamente, a gente teve exemplos aqui no Brasil de CPIs que foram criadas para investigar um fato determinado, mas no curso das investigações elas se depararam com outros fatos que não tinham relação com aquele fato inicial e acabou perdendo, então, o seu objeto e assumindo novos objetos. Em tese, isso não pode, porque quando você faz isso, você abre demais o leque da investigação e correndo um sério risco de não chegar a lugar algum. Por isso, o fato determinado inicialmente indicado deve ser seguido. Se porventura a CPI se deparar com outros fatos igualmente graves que também mereçam investigação, é claro que eles devem ser investigados, mas não pela CPI. Ou se cria uma outra CPI para atuar, no caso, ou então você vai permitir que alguma outra instância investigativa atue no caso. A CPI não é a única instância investigativa, ao contrário, é uma das. Além da CPI, quem mais pode investigar? A polícia pode investigar, o Ministério Público pode investigar, o Poder Judiciário, embora não seja muito comum, não é bem o seu papel, mas em certos casos ele acaba conduzindo investigações também, e assim por diante. Essas várias instâncias de investigação, elas não se excluem, ao contrário, se complementam. Quanto mais investigação houver, melhor. Então é plenamente possível que o mesmo fato esteja sendo investigado por várias instâncias investigativas diferentes, pela CPI, pela polícia, pelo Ministério Público, não tem problema algum, ok? Bom, voltando aqui, por prazo certo, olha aí, a CPI é uma comissão sempre temporária, nunca permanente. O prazo de conclusão das investigações, ele já deve ser indicado no momento da criação da comissão. É verdade que esse prazo pode até ser prorrogado, inclusive mais de uma vez, não tem problema não. Desde que não passe de uma legislatura para a próxima, esse é o limite. Ela não pode passar do fim da legislatura. Bom, não passando do fim da legislatura, ela pode ser prorrogada, inclusive, mais de uma vez, sem qualquer problema. Ok?
Então, mas ainda assim, ainda que seja prorrogada, não vai deixar de ser uma comissão temporária, porque só seria permanente se não tivesse jamais qualquer prazo para a conclusão das suas investigações. E aqui no final, o mais importante, olha só, quais são as conclusões da CPI? Vai dar em quê? Bom, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Olha, o Ministério Público é uma instituição que tem como uma de suas funções exatamente entrar com as ações cabíveis contra aqueles que praticaram irregularidades em face da administração pública. É por isso que o resultado da CPI vai acabar nas mãos do Ministério Público, exatamente para que ele promova essas ações cabíveis contra os infratores. Quando a CPI conclui suas investigações, ela elabora o chamado relatório final. E aí, nesse relatório, é possível que se indique que não há prova contra ninguém. Quer dizer, depois de todas as investigações, não se chegou a algo de concreto contra quem quer que fosse. Nesse caso, ela simplesmente vai arquivar seus trabalhos e fim de papo, não se fala mais no assunto. Não vai mandar nada para o Ministério Público, porque não há nada de concreto que tenha sido apurado por ela. Mas pode ser também que ela chegue à conclusão de que houve sim a prática de irregularidades por parte de pessoas que foram investigadas por ela. É neste caso, veja que está dito aqui, ó, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. É neste caso que as conclusões da CPI serão enviadas ao Ministério Público. Agora, é claro que o Ministério Público ele não é obrigado a concordar com a CPI, porque ele goza de independência funcional. Então ele pode avaliar aquilo ali que chegou para ele da CPI e entender que é tudo conversa fiada, não tem prova nenhuma contra ninguém. Nesse caso, ele simplesmente arquiva tudo e fim de papo. Como também pode ser que ele concorde, e aí ele vai ajuizar as ações cabíveis contra eventuais infratores. Mas é importante que você compreenda o seguinte, o papel da CPI se esgota no momento que ela remete suas conclusões, se for o caso, para o Ministério Público. Daí para frente, tudo o que virá será obra não mais do Ministério Público, mas sim, ou melhor, não mais da CPI, né? Perdão, mas sim do Ministério Público, entrando com as ações cabíveis contra os infratores perante o Poder Judiciário. Um bom exemplo disso, que nós estamos falando aqui, aconteceu lá naquele processo do Mensalão. Tudo começou com uma CPI que atuou lá em 2005 e 2006, a chamada CPI dos Correios. Ao final das investigações, ela concluiu que inúmeras pessoas teriam praticado irregularidades. Essa conclusão foi mandada para o Ministério Público Federal na época. Acabou aí a CPI dos Correios. Seu papel encerrou nesse momento. O Ministério Público Federal, ao receber aquelas conclusões, ele mesmo já vinha antes investigando também o mesmo episódio. Então ele só fez consolidar essas conclusões da CPI dos Correios com suas próprias investigações e entrou com a ação cabível contra aquelas pessoas todas lá no Supremo Tribunal Federal, já que algumas delas tinham foro privilegiado por serem deputados federais. Exatamente essa ação que o Ministério Público propôs lá atrás é que ficou conhecida como processo do Mensalão. Foi a ação penal 470, talvez o processo mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, certamente o mais longo, o que demandou mais trabalho, mais cuidado, e certamente em termos de repercussão social e política, um dos mais graves e mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. Mas tudo começou lá atrás com a atuação da CPI, ok? Que investigou aquelas circunstâncias todas e acabou municiando o Ministério Público de elementos que lhe permitiram propor a ação penal contra os infratores e, com isso, fazer com que o Judiciário viesse a julgar, condenar e aplicar uma série de penas para aquelas pessoas. Ok? Então, essa é a configuração das comissões parlamentares de inquérito, artigo 58, parágrafo 3º, que pode sim ser cobrado nas provas, já que isso vem repercutindo cada vez mais em tempos de crise política, em tempos de desmoralização da classe política. Esse tema, ele é sim um tema da mais alta importância. Tranquilo? Bom, com isso então nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Demos uma boa adiantada, começamos a estudar o Poder Legislativo, é um assunto grande, ainda falta muita coisa. Na próxima aula nós vamos seguir adiante com o Poder Legislativo, entrando na primeira função típica do Poder Legislativo, que é a função de legislar. Vamos estudar o processo legislativo, processo de elaboração das leis, e depois nós vamos seguir aí com os nossos próximos assuntos. Ainda temos muita coisa para fazer pela frente,
até que chegamos na nossa última aula, nossa aula número 16, quando realizaremos o nosso segundo e último simulado, fechando com chave de ouro aqui o nosso Começando do Zero. Tranquilo? Como sempre, agradeço a você pela sua atenção, pela sua companhia, pela sua dedicação. Em breve estaremos de volta aqui com mais uma aula. Um grande abraço para você e até lá.